Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esta informação lá do André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia. Muito obrigado ao André. Ele garantiu o seguinte, que o Goiás ele tem uma negociação com um jogador gringo. A gente ainda não tem a certeza da posição, ele até mesmo colocou no plural, né? Negociações com atletas gringos que podem sim pintar no maior do Centro-Oeste para a sequência do ano. Apesar de não ter essa confirmação, eu tenho uma leve impressão, até uma grande impressão para ser bem sincero, que esse jogador será um atacante, até mesmo porque ou um atacante ou um zagueiro, sabe? Um jogador de velocidade ou um zagueiro ali pelo lado esquerdo. Até porque é a posição, digamos, uma das mais difíceis, né, de se encontrar aqui no futebol brasileiro e com poucos nomes especulados no Goiás até o presente momento. Isso também garantindo a mesma informação lá do André Rodrigues, de 5 a 7 reforços para a sequência da temporada, sendo um zagueiro, lateral esquerdo, 2 meio-campistas, 2 pontas e também um centroavante. Seguindo essa linha, um centroavante, possivelmente o Goiás já tem 3 nomes acertados, né? É bom a gente mencionar isso também. O Luiz Oyama para o meio de campo e outros 2 ainda indefinidos. Eu já tenho essa pequena também impressão de o João Magno, centroavante do lado de Luxemburgo, ele também é um outro nome bem encaminhado com o Goiás, e o outro que já está certo, todo mundo já sabe, é o Anderson Oliveira para a ponta direita. Então alguns nomes, por exemplo, de zagueiros não vêm sendo especulados nos últimos dias. Lateral esquerdo também não. Pontas, jogadores de velocidade, apenas gringos. Então acredito dentro dessa linha de raciocínio, jogadores de velocidade ou também defensores. Seja ele um zagueiro ou um lateral esquerdo chegando no Goiás, possivelmente atletas gringos, ainda sem surgir os nomes, né? Quando tiver mais detalhes, trago aqui para vocês, tanto sobre as suas características, os números também na temporada e a minha opinião a respeito do assunto. Acho interessante, na minha avaliação, o Goiás não precisa contratar, é óbvio, se pudesse, eu poderia contratar todas as posições, né? Mas dentro da realidade financeira, um zagueiro ou um lateral esquerdo, qualquer um desses dois, na minha avaliação já é suficiente. Como eu disse também, acho que a prioridade seria um zagueiro, e você poderia colocar o Bruno Melo para ser uma opção ao Hugo, a ser o reserva, por exemplo, ali pela lateral esquerda. A lateral direita não passa tanta confiança assim, mas também observando os nomes à disposição no mercado da bola, seja no Brasil ou no cenário internacional, também acho difícil de encontrar. E jogadores de velocidade, a principal carência, né, do Goiás dentro desse atual elenco, outra posição também escassa aqui no futebol nacional, alguns nomes inclusive como por exemplo o Washington Corozo, né, do Sporting Cristal, também foi mencionado com negociações, com tratativas da diretoria alviverde. E uma outra informação também importante do André Rodrigues, ele garantiu, calma aí, não foi do André Rodrigues não. Do lado pessoal do Imprensa Verde, eles garantiram o seguinte, que além do João Magno, um outro centroavante chegaria no Goiás. E até mesmo o André, ele falou dentro dessa linha também de pensamento, que seria um outro centroavante, pelo menos até 2 centroavantes poderiam chegar no Goiás. Talvez a diretoria pensando que com a contratação do João Magno seria, digamos, uma aposta para o ano que vem, um jogador para a composição do elenco, não com essa responsabilidade de chegar e brigar pela titularidade com o Matheus Peixoto. Então a gente pode imaginar, por que não, até mesmo 2 centroavantes chegando no Goiás para a sequência da temporada. Volto a dizer, acho que o Matheus Peixoto é um jogador interessante para a primeira divisão. A principal carência e preocupação do Goiás para a sequência do ano tem que ser pelos seus jogadores de beiradas. Então esses jogadores, esses atletas gringos, né, acredito que será sim uma opção bem possível para o Goiás na sequência do ano, até porque, diferentemente da Série A do ano passado, hoje o Goiás já conta com um gringo que vem fazendo uma grande diferença, né, que é o argentino, o Julián Palacios. Na sua entrevista de apresentação, o Armando Evangelista disse, né, que o Goiás ele não era um cidadão português, ou a gente não tinha essa de brasileiro, português, argentino, iria buscar jogadores bons, independente da sua nacionalidade, algo que ele já pregava e utilizava bastante, né, no Arouca também. Se eu não estiver enganado aqui de memória, o Arouca nessa última temporada europeia tinha mais de 10 nacionalidades de jogadores, né, distintos dentro do seu elenco. Então poderia ser também seguindo esse mesmo discurso aqui no Goiás. O Paulo Rogério Pinheiro, em entrevista ao pessoal da Rádio Bandeirantes, também comentou sobre esse assunto, falando que o Goiás iria buscar jogadores bons que encaixam, né, dentro da filosofia do clube, independente de nacionalidade, inclusive se fosse necessário, até mesmo no futebol europeu. Falar é muito mais fácil, né? Vamos ver agora em relação à execução. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desses jogadores. Como falei, não consegui descobrir nomes, mas de posição, acredito sim, dentro dessas posições, ou um atacante, seja ele jogador pelas beiradas, ou até mesmo um centroavante, e também na parte de defesa, principalmente um zagueiro pelo